boa tarde. A gente está reunido aqui para a nossa aula 3 do projeto Conceito de Sustentabilidade, Energias Alternativas e sua aplicação. O grupo de pesquisa é Maria Lourenço da Silva, Renan Silveira Sena, Diana Stertujarotti e a Isabela de Aniversoini, colaboradora externa. O dia de hoje vamos a estudar acerca da energia solar. A energia solar, o que ela é, qual é o seu uso, a disponibilidade, o que é um painel solar, o que é a célula solar, como fazer uma instalação e o que é demanda de carga. Então, o aproveitamento, então, das energias limpas é o que está ajudando agora ao meio ambiente a não emitir todo aquele dióxido de carbono que a gente falou na primeira aula. Então, essa energia renovável e limpa, uma delas, que a gente conversou na segunda aula, é energia do sol. O sol, ele chega na Terra, né, como a gente falou, e a gente pode aproveitar ele absorvendo ele com algum dispositivo específico para gerar energia. Então, o conhecimento da quantidade de energia disponível permite organizar e planejar todo o que a gente tem que fazer para fazer essa utilização da energia do sol. Então, o uso da energia solar, chamada de fotovoltaica, é em vários locais, tanto em casas individuais quanto em prédios, em estabelecimentos comerciais, em granjas, em lugares de coleta de agrária, onde não chega a energia elétrica, eles colocam umas instalações de placas solares e aí tem a energia elétrica que eles precisam. Essa energia também é utilizada nos automóveis, na indústria aérea, na indústria naval, nas recargas de bateria dos equipamentos e outras coisas. Ela tem várias vantagens e também tem desvantagens. Então, a energia ela é renovável porque nunca acaba. Ela todo dia o sol sai e chega até a gente. É uma energia limpa porque não gera poluente para o meio ambiente. Tem baixo custo de manutenção dos equipamentos usados. A gente vai falar isso mais para frente. É uma fonte de energia em locais, como eu falei, né, não atendidos por outras fontes de energia, por exemplo, as culturas agronômicas que elas estão alejadas das transmissões, né, elétricas, e locais de difícil acesso. Então, o equipamento também pode ser instalado em residências, baixando o custo da conta de energia elétrica. Então, a gente vai explicar isso também. As desvantagens são que, em dias de chuva ou com baixa incidência de sol, um dia muito nublado, diminui essa geração de energia. E, no período da noite, também não ocorre a produção de energia. Outra desvantagem é o custo dos equipamentos, que ainda estão com uma produção muito acima do que a pessoa comum pode comprar, né? Então, é mais fácil instalar uma energia da distribuidora que comprar uma placa solar para instalar em casa. Mas isso aí está mudando, porque agora está aparecendo mais e
tem mais empresas produzindo as placas solares. E sobre também o custo, né, da Sim, instalação dos equipamentos, né, uma alternativa aí que as pessoas têm é de fazer o financiamento, né? Então, por exemplo, as pessoas querem colocar, né, pega a proposta da empresa, leva no banco, às vezes a empresa até faz o financiamento, e você consegue ali fazer um financiamento, às vezes o financiamento você paga menos, né, na conta de energia do que você, desculpa, você paga menos no financiamento do que pagaria, né, na conta de energia. E geralmente o retorno, né, do investimento que você faz, né, para, né, pessoas residenciais, né, geralmente é de 4 anos e meio a 5 anos e meio, tá? Uma média aí, né? Então, isso, e as placas solares têm bastante duração, né? exato. E o sistema, né, ele é feito, né, para durar assim 25 anos, né? As placas o fabricante garante, né, a garantia de potência, né? Até 25 anos ele fala assim, ó, quando der 25 anos, a placa vai chegar até 80%, né, da É, geração. O inversor, né, 12 anos e meio ali, né, que a gente tem, né, uma garantia, né? Então, e não quer dizer que tem garantia que vai estragar, né? Então pode durar bastante tempo, né? Até mais, é, né? é. Ela tem uma duração que vai além digamos, você vai a financiar, mas a duração vai além do financiamento, né? Exato, O benefício que ela traz, não somente para a pessoa, sino também para o meio ambiente, né? exato, exato. Ok, então agora, como é que a gente descobre a disponibilidade dessa energia solar? Então, tem várias formas, né? Então, tem software que mostra, por exemplo, a trajetória do Sol. Esse software aqui que eu estou mostrando é desenvolvido pela Universidade de São Carlos. Então, aí você tem o plano do piso da cidade onde você mora e a trajetória do Sol, né? Nos meses de dezembro até janeiro e voltando, né? Ou seja, o Sol em cada região pode ser descoberta usando esse software. Então, uma vez que você descobre como é que o Sol está atingindo sua região, você vai saber várias coisas. Você vai saber qual é a quantidade de insolação que você vai ter nesse local e você vai saber também como orientar a placa solar quando seja feita a instalação. Uma outra forma é usar dados das PCDs. PCDs é plataforma de coleta de dados. Essas plataformas, eu coloquei aqui o, o link delas que aparece na internet, é do INPE, né? Esse Sistema Integrado de Dados Ambientais. Eles fornecem não somente dados de sol, sino dados de vento, de umidade, de chuva, todos os dados, por isso são plataformas de coleta de dados. Elas estão distribuídas por todo o Brasil coletando dados. Só que, às vezes, ela não está na própria cidade onde a pessoa quer fazer a instalação solar e é preciso fazer uma triangulação entre os dados de várias outras cidades onde estão essas plataformas de coleta de dados. Aí isso é feito também usando um programinha de computador e é uma outra forma de obter dados de insolação solar. Uma outra Esse, esse aqui. daí é um aplicativo, né, que a gente usa em campo, né, que você pode baixar no celular,
né? E você coloca o seu GPS, né? Tem que calibrar ele. E você consegue ver exatamente, né, onde o Sol nasce, a trajetória dele, né, quais dias do ano, né, porque o Sol ele muda, né, a inclinação dele, né, por exemplo, ao meio-dia, né, no solstício de inverno, ele fica inclinado 45 graus, né, com relação ao Sol, ao meio-dia. E no solstício de verão, né, ele fica inclinado ao meio-dia 90 graus. Então você consegue ver nesse aplicativo, né? E para projetos pequenos, né, a gente consegue ter um resultado satisfatório, né, bem satisfatório utilizando, né, a triangulação que a Diana falou, pelo INPE, né, alguns softwares também, né? Quando você vai fazer uma usina, né, de grande porte, aí precisa de análises mais precisas, né, para ver exatamente as condições meteorológicas, né, a gente precisa de equipamentos mais sensíveis para medir a irradiação no local, né, que a gente vai ver, né, aí a seguir, né. E esse aplicativo, né, ele é grátis, você pode baixar ele no próprio celular, né, a versão paga, né, você consegue ter mais opções, mas isso daí é suficiente para a gente ver, né, a trajetória do Sol e ver principalmente também sombreamento, né, igual, por exemplo, nessa foto aí. Você vê que quando o Sol vai nascendo ali, ó, esses pilares aí, né, podem gerar um sombreamento no local que você está visualizando, né? Então, com isso você avalia, né, o sombreamento também, que é prejudicial para os painéis também, né? Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Então, uma outra forma de conhecer a insolação é usar um sensor solar. Esse sensor solar, aqui a figurinha, é chamado de piranômetro. Ele mede o fluxo de radiação solar em uma determinada superfície, onde ele está, é bem local, bem pontual. E essa irradiação solar é medida em watts por metro quadrado. Radiação solar global. Então, a leitura que esse aparelho faz, ela é enviada para esse outro aparelho, que é chamado de data logger, e esse aparelho é conectado com um computador que utiliza um software específico para interpretar as leituras. Aqui no gráfico é uma leitura do piranômetro comparada com a radiação solar real, né? Em cima da atmosfera aqui, a radiação solar e a radiação captada pelo piranômetro em vermelho. E assim, na prática, né, a gente vai usar mais o piranômetro, né, em grandes, né, usinas solares, né. Geralmente, né, na microgeração, né, que a gente tem aí quando a gente vai fazer as instalações aí em casas, né, comércio, né, que são gerações pequenas, né, normalmente as empresas não se utilizam esse equipamento por causa que ela tem um custo elevado e uma análise mais detalhada, né? Então, alguns outros métodos, né, como olhar, por exemplo, fazer os cálculos simulando no computador, olhando dados do INPE, ou até mesmo aquele método que eu mostrei, já são aceitáveis, né, para pequenas gerações, né, microgerações, né? Porque em alguns casos você não precisa uma precisão muito acurada. Você coloca a placa já orientada para o lado que o sol vai, você sabe que o sol vai passar, e aí a placa já produz a suficiente energia, né? A eficiência da placa está bem gerada. Exato, exato. Então, aqui, eu estou mostrando aqui, uma vez usado o piranômetro, como é que
ele gera os pontos durante as horas do dia. Então, entre 8 aqui e 17 horas, 18 horas, ele está medindo, sendo que aqui esse projeto aqui foi feito, acho que foi em junho, a insolação mais alta estava no meio-dia aqui, e ele foi diminuindo. Então, para projeto mais simples aqui, dice usa-se a radiância como 1000 watts por metro quadrado. Aqui na figura do lado eu coloquei como é que o Sol, que vem 100% da radiação solar incidente, como é que essa radiação vai diminuindo à medida que vai chegando na superfície terrestre pelos distintos medios, né? A absorção do vapor de água, absorção, reflexão pelas nuvens, etc., até que ela chega na superfície terrestre, ou seja, não é 100% da radiação solar que a gente tem aqui na superfície. Ela é muito diminuída quando está atravessando a atmosfera. Aqui um gráfico da radiação de um corpo negro, né, a 5.900 Kelvin, gerada por um software que se chama MATLAB, que a gente fez para simular a radiação solar. Só para mostrar como é que a gente trabalha no laboratório. Então, o painel solar, aqui mostrado na figura, ele é uma estrutura que é composto de células solares. Cada uma dessas células solares é um gerador de energia que a composição de todas elas e juntando vários painéis gera a energia desejada para uma residência ou para um sistema elétrico para dar eletricidade a um distrito, um município, etc. Então, as aplicações, sim. Essas células, né, que a gente tem na placa, elas são como se a gente pudesse, né, dizer assim, mais informalmente, como se fossem pilhas, né? E aí você faz a associação das pilhas ali, e aí você consegue aumentar a tensão, né, de um conjunto ali de painéis, aumentar a corrente de um conjunto de painéis, né? Isso tudo vai depender ali da análise, né, do projeto também. E a gente consegue também associar os próprios painéis, né? Então, por exemplo, se tem um painel que ele tem uma tensão ali de 45 volts, você coloca, por exemplo, 2 em série, igual a gente faz na pilha de um controle remoto, por exemplo, e aí você consegue ter ali uma tensão, né, mais elevada, por exemplo, 90 volts. Né? Então, esse que é o objetivo, né, a gente fazer esse jogo aí de aumentar a tensão, aumentar a corrente, para otimizar, né, a geração, né? Aí, então, como o Renan falou, a instalação ainda é muito cara, né? Só que isso aí está diminuindo. A gente tem opções, né, de fazer instalações de alguns painéis ou de fazer instalação talvez por programa municipal ou por programa federal. Eles estão fazendo instalações nas escolas, diminuindo, né, a necessidade de consumo de energia da empresa. E hoje também a gente tem já né, em 2023, um outro problema, né? Assim, é um problema, né? Não digo um problema, mas uma desvantagem, né? Mais para o consumidor, né? Quem faz a instalação dos painéis, né? Que é graças à Lei 13.400, né? Que formalmente é dita aí como a taxação do sol,
né, como é que é feito? Antigamente, você gerava, né, a energia e abatia na sua conta de energia, né, e tudo ok. Você podia bater em outros estabelecimentos, no mesmo CPF ou CNPJ. Só que agora vai vir uma taxa, né, progressiva em cima da geração que você está tendo, né? Então, uma taxação em cima. E, por exemplo, a gente vê hoje no mercado, né, da microgeração aí, as pessoas em 2023 não estão tão interessadas, estão com medo dessa taxação aí, né? Quem instalou sistemas aí antes de 2023 conseguiu uma isenção, né, até 2000 e eu não lembro agora, eu acho que até 2030, 2035, não lembro agora. Mas o pessoal está isento. E quem instala a partir agora de 2023, né, vai pagar essa taxação e ela está sendo progressiva, né? Então, você já está mudando com o tempo aí, né? Então, é uma desvantagem aí que está acontecendo atualmente, né? É. Aí, então, aqui, que eu estou mostrando aqui a nossa visita técnica que a gente fez na UFJF, né, com os painéis solares que eles têm, e todo o sistema, né, que está instalado lá para a geração de energia. Eles têm uma geração de energia que abrange um ou dois blocos, né, lá da UFJF, ele fornece energia para a área de engenharia. Isso, esse laboratório, né, o legal que lá ele utiliza, né, como pesquisa, né, eles fazem vamos dizer assim, entre essa tecnologia híbrida, né? Então, por exemplo, igual nessa terceira figura aí, a gente tem baterias, né? Eles carregam a bateria a partir da energia produzida, né? A gente tem esses inversores aí, ó, na figura do meio acima, que estão conectados à rede. Então, lá a gente fala que ele utiliza a tecnologia híbrida, né, que está conectada à rede e também tem o carregamento de baterias e caso queira desconectar da rede, consegue suprir através das baterias algumas cargas, né, como por exemplo o próprio laboratório, né. E caso falte a luz, né? Exatamente. Eu não sei se faltar a energia lá, se né, a transferência é feita manualmente, automaticamente, né? Nessa visita que a gente fez aí foi em 2012, não, foi 2013, né, se eu não me engano. Eu acho que não tinha essa comutação ainda. Hoje em dia eu não sei, né, se tem uma comutação automática ou não, né? Se caso a energia, né, chegue a acabar, né? É. Mas todo mundo está progredindo nisso, né? Então, talvez já foi feito essa mudança. Então, com certeza, agora já deve estar bem mais modernizado o laboratório do que da última vez que a gente vai lá, com certeza. É. Então, agora, de que se trata o painel solar? Então, o painel solar, como eu falei, é um conjunto, né, organizado de células solares e ele está composto de várias camadas. Então, aqui, nesse desenho, a gente mostra ele todo desmontado, né? Tem a moldura de alumínio que vai segurar todas as camadas, tem um vidro especial, um encapsulante EVA, as células fotovoltaicas que a gente vai falar depois, outro encapsulante EVA chamado tem um backsheet e uma caixa de junção aqui embaixo. Essa é uma estrutura de painel solar. Então, quando você vai dizer, vou instalar energia solar em casa, vou comprar um painel, você compra, na verdade, uma estrutura composta de todas essas camadas. E sobre Agora, o também que... Sim. a gente também tem aí novas tecnologias, né, que vai vir aí para o futuro, né, que, por exemplo, esse painel, né, quando a gente o instala ali em casas, ele geralmente é um pouco pesado,
né? Então, o que estão surgindo aí de tecnologia que eu acho que vai vir para o mercado aí nos próximos anos, né? São os painéis maleáveis, né? Que não tem, né, uma estrutura tão robusta, né? E aí a vantagem desses painéis é que são bem mais leves, né? E até mais resistente a intempéries também, né? Então, por exemplo, facilitaria muito, né, as instalações, né, no futuro aí, né? E tem outras É, também que estão vindo, né? Outras tecnologias também. é mais fácil de manejar, né, que aqueles quadrados e pesados. Porque um painel normal que a gente instala aí hoje em dia, né? Numa Ah, instalação, né, de casa, ele tem uma massa aí de uns 30 quilos, né? E aí, geralmente, precisa de pelo menos umas duas pessoas para carregar, né? E o maleável, ele é bem mais leve, né? Pelo que a gente vê, né, nos vídeos aí, né, nas experiências que a gente vê aí, que em breve vai sair no mercado, né? e já tem telhas solares também, né? Tem telha solar também, né? Eu acho que tem também uma outra que eu cheguei a ver, né? O pessoal faz instalação, né, na fachada, não é exatamente um painel, né, mas faz instalação na fachada de prédio, né? E aí eu ouvi também falar sobre isso, que para Então, alguns projetos. nas varandas, as pessoas estão fazendo instalação. Tem prédios que têm a opção da pessoa escolher, né? Fazer sua luz da empresa que está fornecendo ou fazer uma instalação na sua própria varanda. É, Em alguns países, né? Não aqui no Brasil. no Brasil também não vi ainda isso não. Ainda não. Muito bem. Então, aqui a pergunta é: o que é uma célula solar? Então, a gente trouxe aqui para contar para vocês a primeira extrato de patente de uma célula solar que foi registrado em 1954 pelo Chapin e colaboradores do Bell Laboratories. Então, essa célula ela foi em 1839 por Becker, a gente já tinha falado disso, né? Ele descobre o efeito fotovoltaico e esse fenômeno ele foi utilizado para fazer a construção da célula solar. Então, o que significa efeito fotovoltaico? É um fenômeno, né, que aparece em um dispositivo semicondutor. É uma diferença de potencial que aparece nesse dispositivo quando ele é colocado na luz solar. Então, isso é o que a gente chama de célula solar e com isso são construídos os painéis. E Então, as como células, funciona? Sim. não, as células também a gente tem, né, são feitas aí de silício, né, semicondutor, né, que tem o formato aí de policristalino e monocristalino, né, que são as duas opções que hoje em dia a gente tem bastante comuns aí no mercado, né. Isso, dependendo do formato do silício, é a eficiência da célula, né? E também o Exatamente. preço, né? É, É. Aí aqui essas figuras estão mostrando um pouco mais tecnicamente, né? Como é que funciona a célula solar. Então aí a gente tem uma camada PN, chamada PN, que são dois semicondutores, um chamado silício tipo N, um chamado silício tipo P, e aí na junção é onde se produz aquela diferença de potencial, né? Então a gente tem aqui uma energia que aparece quando ele é iluminado. Essa diferença de potencial aqui é o que faz a luz ligar. e aí, gente, o silício, né, que
Diana explicou ali, do tipo N, do tipo P, é um material silício e ele é dopado, né? Ou seja, ele tem as características dele são mudadas, né? E você cria, né, o silício tipo N, e o silício tipo P. Depois você agrupa eles fazendo tipo um sanduíche, né? Criando tipo um sanduíche de semicondutores com esses dois materiais diferentes aí, né? Isso no caso da célula solar de silício, né? Isso. A gente fez no laboratório com esses aqui todos os bolsistas uma célula solar chamada célula de Gratzel. A célula Gratzel ela tem a característica que ela funciona com um elemento, com um corante, ¿sí? Ela é ativada com materiais que a gente consegue na farmácia. Então, é bem baratinha para fazer, só que aí ela não tem a eficiência que as empresas querem, né? Precisa comercializar o material mais barato, é o mais baixo custo de todas as células solares, só que a eficiência vai de 7 a 8%. E aqui é só mostrei a experiência que a gente fez no laboratório, construindo nossa célula solar, né? E, pessoal, outra coisa também, né? Só a título de curiosidade, né? A eficiência das células aí que a gente tem no mercado, né? Igual a gente está vendo aí, uma eficiência de 7 a 8%. A eficiência das células que a gente tem no mercado dos painéis também não é tão alta, né? Ela chega aí por volta de 20%. A mais alta que eu vi, pessoalmente, comercialmente falando, foi 22%, né? Eu sei que tem pesquisas aí, né, que chegam, né, a eficiências até mais altas, né? E só que são células instáveis ou o custo de fabricação é muito alto, né? Eu não sei ao certo, né? Diana, você sabe ao certo hoje em dia as pesquisas, né? Qual que é a eficiência máxima que a gente conseguiu tirar, né? Mesmo que seja uma célula ali de pesquisa? Não, eu não estou. Eu sei que a pesquisa que estão fazendo, que era o que eu ia contar aqui mais para frente, é com novos materiais, são muito mais difíceis de obter. Então, eu participei dessa palestra aqui, que eles pesquisam materiais para uma transição energética, da Carolina Ximenes. Eles usam uns materiais que eles chamam de perovskitas, né? E com isso, eles produzem umas células solares, só que elas funcionam a muito alta temperatura, então ainda funcionam somente no laboratório. E a eficiência dessa célula, qual que é essa de pesquisa? Eles não passaram a eficiência da célula. Ah, tá. Eu, eu lembro, assim, na época que a gente fazia a pesquisa, né? Eu acho que eles tinham chegado até 60%, né? Isso foi lá em 2014, 2015, né? Agora eu também não sei, né? Quantos mais. Deve ter avançado bastante, né? Então, nossa última pesquisa estava em torno de 60, uma coisa assim. Mas É, não são células que são utilizadas comercialmente. é, porque comercialmente é em torno de 20, né? Por É cento aí. porque, na verdade, aí você tem que conjugar todo, né? Você tem que conjugar o preço de você fabricar até a célula,
depois você colocar todas essas células a funcionar em um painel solar e ela tem que manter não somente a eficiência, sino que tem que entrar no mercado, né? As pessoas têm que comprar e acho que isso aí dificulta, né? É verdade. Então, eu vou instalar um sistema de painéis solares. Então, aqui, a proposta, eles, na Universidade de Colorado, essa figura que eu tirei aqui do artigo que eles apresentam, eles apresentam uma situação onde a energia solar vai abastecer uma cidade, só que eles apresentam uma proposta ecovoltaica, onde embaixo dos painéis eles têm um cultivo de algumas plantas de interesse deles. Então, eles não estão matando, digamos, a parte ecológica do local, sino que eles estão aproveitando as placas para poder crescer outras determinadas plantas no local. Essa é uma proposta, né, da Universidade de Colorado. E agora, como é o cálculo feito para uma residência? Então, aqui a gente colocou uma figura de uma residência e o que a gente precisa, mínimo, em uma casa? A gente precisa um ponto para o fogão, um ponto para lavar de roupa, um ponto para a geladeira, para a TV, para carregar o celular, etc., né? Ar-condicionado. Então, todos esses pontos são consumo de energia. Então, eu vou ter que calcular as placas solares necessárias para poder subministrar a energia necessária que a casa vai precisar consumir em um dia, né? Então, aqui tem um sisteminha, né? Então, a placa solar está produzindo, aqui tem um inversor, aqui tem um controlador, né, de energia que chega, o contador de consumo, e aqui tem um sisteminha de aquisição de dados, e aí o consumo de toda a casa. Agora, como é que essas casas fazem essa instalação? Ou a casa ou a empresa, né? Ou lá o cultivo, nos campos de cultivo, né? Que estão longe das transmissões elétricas. Existe um sistema que se chama on-grid, que é o sistema que está conectado com a transmissão da empresa, e um sistema que se chama off-grid, ou seja, isolado da transmissão da rede elétrica da empresa que fornece a eletricidade para a cidade. E aí no on-grid, né, como é que funciona, né? A gente vai ter, né, a energia ali gerada nos painéis, né? E essa energia, ela não vamos dizer assim, a mesma da qual a gente tem aí na nossa rede elétrica da casa, né? Os painéis, eles geram, né, uma tensão e corrente contínua, né? Que é, por exemplo, igual uma bateria do carro, igual uma pilha, você tem os polos lá positivo e negativo dos painéis. Só que a rede, né, a nossa casa, ela está em corrente alternada. Então, assim, você não tem uma definição de polos, né? A energia, né, a corrente, a tensão, ela muda o sentido, né, com o tempo, né? Então, ela vai mudar o sentido de positivo para negativo 60 vezes, né, por segundo, por isso que é 60 Hz. E aí a gente não pode simplesmente conectar, né, os painéis, né? A gente precisa fazer uma interface, né, para funcionar. E aí a gente coloca, né, o inversor, né, que vai fazer essa interface dos painéis com a nossa rede, né, que está na nossa casa.
E aí, toda a energia gerada nos painéis, né, passa pelo inversor, que é essa interface com a corrente alternada da rede, e injeta energia na rede elétrica da concessionária, né? Mas aí como é que você vai medir isso, né? Você tem um medidor de energia, né? Que é um medidor bidirecional que ele vai computar, né? O quanto que você consome e o quanto você está injetando, né? Então, e depois manda na fatura a subtração dos dois, né? E todo o faturamento, né? Esse sistema ele é mais barato que o off-grid porque não tem baterias, né? E também a gente depende da concessionária fornecer energia elétrica para ele funcionar. Então, no nosso caso aqui, a CEMIG. Se a CEMIG, por exemplo, desligar um disjuntor lá na distribuição, né, na rua lá, e você ficar sem energia, o inversor ele vai desligar, né? Ele não vai funcionar. Pode chegar tensão ali dos painéis do inversor, mas ele não vai injetar na rede. Então você não vai estar gerando energia. Quando a rede voltar, a CEMIG restabelecer a energia elétrica, o inversor vai fazer o sincronismo e vai se conectar à rede e vai voltar a gerar, né? Lembrando também que o sistema não funciona durante a noite. Então, a geração é somente durante o dia. Esse é o sistema on-grid, né? Onde conectado a... e o grid rede, né? Então, conectado à rede, né? Então, nesse você não tem baterias e você depende da empresa de energia elétrica. Exatamente, exatamente. Aí, se você quer colocar baterias para caso a energia caia, aí já entra o sistema híbrido, né? Que aí eu vou falar depois que a gente vê o off-grid, que é esse próximo aí, né? Ajá. Depois eu falo do híbrido, né? Bom, o off-grid, pessoal, é mais ou menos a mesma ideia, só que ele é utilizado em locais que você não tem conexão da rede, né? Por exemplo, você compra um terreno numa fazenda que não tem, né? A energia da concessionária não chega lá. Aí você tem algumas opções, por exemplo, você pode botar um gerador a diesel, né? Mas ele é barulhento, ele não é limpo, não é uma energia limpa, né? Você tem que ficar ligando ele, né? Dando partida nele. Ou você pode colocar um sistema aí de painéis, né? Que é simples também. A gente vai ter os painéis fotovoltaicos, assim como no on-grid. Só que agora a gente vai ter um camaradinha novo aí chamado controlador de carga. Que aí o controlador de... Então, agora, a pergunta é o que é demanda de carga? Então, como a gente está falando, né? Lâmpada, chuveiro, aquecedor, ar-condicionado, todas as máquinas que fazem parte de uma determinada residência, elas têm que ser ligadas e elas solicitam uma potência, né, para funcionar. E agora, essa potência, ela é necessária que seja fornecida ou pela empresa ou pela placa solar, né? Então, isso aí seria a demanda de carga que precisaria a residência ou a empresa para funcionar, bem funcionar. E a demanda, né? Ela é um cálculo, né? Vamos dizer assim, estatístico, que a gente consegue falar assim, sim, esse equipamento vai funcionar, tem a probabilidade, né, de funcionar, sei lá, X tempo, né, por dia, um exemplo. Então, a demanda vai falar para a gente, né, essas possibilidades para a gente poder, né, dimensionar o sistema. Por exemplo, igual a Diana falou, a gente tem uma casinha, né? A gente tem X lâmpadas, X tomadas, né? A gente pega as potências desses equipamentos e faz o cálculo de demanda para também poder dimensionar o nosso sistema, né? Tanto o on-grid quanto o off-grid, né? O off-grid, esse método é extremamente necessário
E no on-grid a gente utiliza muito ele numa instalação que, por exemplo, não tem pessoas morando, por exemplo, uma obra, né, um local novo, né, que a gente não tem informações do consumo dos clientes, né? Então é muito importante esse cálculo para a gente poder dimensionar, né, ali quantos painéis, quais a carga, né, e todas as informações do sistema, né? Usualmente as empresas elétricas elas têm no site, né, uma estatística de como calcular a demanda de carga, né? Sim, tem softwares, tem nas normas, né? Como que você faz o cálculo, tanto dessa demanda que a gente está falando, né? E como também a demanda, né, contratada, né? Onde que vai ser medida, né? A senhora vai falar aí também que é onde bota, né? A medição, que é feita de 15 em 15 minutos, que aí já é feito mais no ambiente, né? Com comercial ou industrial de alta potência, né? Isso. Então, aqui o consumo, né, numa conta essa empresa aqui da nossa região, né? Isso, esse aqui, né, é um consumo de um cliente que ele queria fazer a instalação do sistema on-grid para fazer economia, né, da conta de energia. E aí, como é que a gente faz, né? Tem as duas opções, faz o cálculo de demanda, né, mas aí tem um problema, porque a gente não sabe o que tem na casa e o cliente também não vai saber informar para a gente. Então, para facilitar, a gente pega o consumo e sabe o consumo médio do cliente ao longo do ano, né? A conta de energia vem, o consumo do mês, igual está circulado em vermelho, e vem também um histórico. Aí, a partir disso, a gente traça, né, uma média ali, né, do consumo dele e começa a ver quanto de energia é necessário ele gerar. Né? A partir disso, a gente começa a dimensionar os nossos painéis, os nossos inversores, né? A infraestrutura elétrica, as proteções. Né? Então, o primeiro passo, né, da instalação on-grid, no caso, é verificar, né, o consumo. Né? Aí a gente faz a proposta, né? E a gente fala pré-proposta, né? Porque tem que ser sempre avaliado vários fatores, né? Depois. Mas isso daí já dá para o cliente ter uma noção quanto que fica, né? O valor, né? É, E aí depois, né, que esse próximo vídeo, Diana, faz favor aí da sim. próxima vez. Aí. A gente faz, por exemplo, uma visita ao local e verifica o telhado. Né? Aí o aplicativo, ó, a gente falou no início, ó, que a gente vai ver aí como que o sol ele está se comportando. A gente vai fazer uma instalação nesse telhado. Essas curvas aí mostram onde o sol vai nascer e onde o sol vai morrer. A gente vê ali um sombreamento, né? Então a gente tenta evitar. Olha lá, tá vendo? A curva segue exatamente o sol. Aí a gente tenta evitar os locais de sombreamento. A gente está verificando que naquele lado direito ali, ó, esse lado aí tem muita sombra, então é um lado que não é legal instalar. E no lado direito, o local melhor para instalação. Né? A gente tem que verificar também o tipo do telhado. Né? Por exemplo, esse é um telhado com essa telha aí é de concreto e a base ali as vigas, né, e tal do telhado é de metal. E isso é importante para a gente saber qual kit a gente vai comprar, né? Porque a gente tem kit para telhado cerâmico, no caso esse tipo. A gente tem kit para telhado metálico. A gente tem kit para instalação em solo. Né? A gente tem kit para diversos tipos de instalação, né? E a gente tem que verificar isso. Aí, de posse dessas duas informações, né, do telhado e do potencial ali, né, de geração que a gente vem pelo consumo, a gente faz o projeto, né? A gente faz o projeto e esse projeto, por exemplo, a gente analisa aí alguns parâmetros, né? Igual esses painéis do jeito que eles estão aí, cada corzinha representa um circuito, né, de painéis. E aí, embaixo ali, a gente tem uns diagramas de como vai ser feita a conexão, né, para ser
seguido durante a instalação, esse projeto, e a gente manda isso para a concessionária também para aprovação. E ali embaixo, ó, do lado onde a gente tem um gráfico azul e amarelo, ó, em barras, ali a gente tem um gráfico consumo barra geração, né? Então o cliente consegue ter uma noção de quanto que ele vai consumir, uma média, né? E os cálculos são feitos acima, né? Como você pode ver ali, ó, numa instalação simples, os cálculos são simples também, né? Mas por serem simples, né, a gente vê muitos erros aí, tá? De algumas empresas também, tá? Que não fazem alguns cálculos, por mais simples que sejam, eles não fazem da forma correta, né? E aí tem que tomar cuidado com isso, né? Porque parece que é simples e muitas pessoas ignoram alguns parâmetros, e não é interessante, né? Porque depois você pode ter um erro ali, né, para quando for falar com o seu cliente, né? Quando ele for ver a geração e tudo mais. Pode passar adiante, por favor. Então, uma pergunta para uma casa, por exemplo, de uma família de 4 pessoas, ¿cuál sería a necessidade de painel? Que quantidade de painéis? Estatisticamente falando, né, é porque aí depende muito do consumo, mas esse projeto aí em específico que está aí, ele foi feito numa casa que tem 4 pessoas, né? Então aí, ó, a gente tem 4, 8, 12, aqui 12, 16, esse é 18 painéis, né? Só que eles também têm como é que fala? Esqueci agora, a fabricação de cerveja artesanal. Então, alguns equipamentos. Consumem mais, né? O consumo é maior, então. É muito maior. Não, o que eu perguntava era para uma residência de 4 pessoas que só ligasse a máquina de lavar, geladeira, sabe? É uma coisa mais simples, né? A TV, computador. Então, se fosse assim. Talvez que uns 10 painéis. É relativo, né? Pode ser, eu chutaria aí de 5 a 8, 10 painéis, né? Porque é relativo, né? O tamanho da casa, o perfil de consumo, né? Mas, e também depende da potência do painel, né? Por exemplo, esses painéis que a gente colocou aí, eles eram de 435 watt pico. Hoje em dia a gente tem painel aí de 600 watt pico, então assim, e até mais, né? Então você reduz a quantidade de painéis também, né? Mas numa casa aí, igual a senhora falou, né, de 4 pessoas, num consumo médio, pela minha experiência, eu falaria aí de 5 a 8 painéis, né? Menos que 5, difícil, né? Mas pode ser que talvez 8 ou 9 painéis no máximo, entendeu? Só que assim, cada casa é um caso. Interessante saber, né, isso. Cada caso é um caso, mas se você tem um caso específico no qual você pode refletir seus anseios, você, de alguma forma, você diz, meu vecino usou tantos painéis. Exato. Aí você pode programar, né, qual vai ser seu gasto para a sua casa. Exato. Tem alguns algoritmos, né? Lógico que eles não têm precisão, né? Mas conseguem te dar uma boa estimativa, né? Para uma pessoa leiga, né? Vocês vão no Google, né? Coloca lá calculadora solar. Na calculadora solar, ele vai te perguntar qual que é a região que você mora, né? Qual que é a concessionária, CEMIG, qual que é o seu consumo em quilowatts, ou às vezes pergunta quanto que você gasta na conta de energia. Então, essas são informações, né, bem básicas, né? E aí ele consegue te dar um dimensionamento, né? A gente não colocou aí, né, mas depois só o pessoal pesquisar calculadora solar no Google e coloca nas informações, aí pega uma conta de energia da sua casa e coloca as informações, vocês vão ter uma ideia assim, geral de quantidade de painéis, até de valor também.
É interessante. Lembrando que é um método nada preciso, mas dá uma noção aí, né, de quanto que pode ficar, né? Porque, assim, É o porque valor... a gente fica ansioso, né? Quando você vai comprar um carro também, começa a pesquisar os valores de carro, a tabela FIPE e tudo isso para saber quanto você vai gastar, se você vai poder fazer esse gasto, né? Exatamente. E um alerta também que eu dou para o pessoal aí, que é o seguinte, hoje o mercado de energia solar, né, ele está muito saturado de empresas, né? Então tem uma concorrência assim absurda. E aí, o que, que o pessoal faz, né, para fechar os serviços? Eu acho essa prática, assim, não gosto dessa prática. A gente não faz esse tipo de prática porque é um pouco de enganação com os clientes, mas a gente vê isso acontecendo muito, né? Eu já vi isso acontecendo demais, né? A gente já pegou algumas instalações terceirizadas de algumas empresas que faziam esse tipo de método e não é legal. Então, qual que é esse método? Para fechar um serviço ou instalação, no menor custo possível, essas empresas compram cabos, por exemplo, não homologados, né? E o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai no Mercado Livre, digita lá, rolo cabo 2,5 e pega um cabo homologado pelo Inmetro, né? A diferença de preço já vai ser o dobro do preço. E quando você pega os dois cabos, o não homologado, você tem uma camada ali de PVC, né, de plástico, muito maior do que a camada do homologado, né? Isso com a mesma bitola, né? Os fios são mais finos, né? Os fios de cobre são uma espessura menor. Tudo isso para ser barato, mas não são homologados. Então, começa por aí, para baratear o serviço. O pessoal também faz uma infraestrutura com eletrodutos não adequados, né? Em locais não adequados. Por exemplo, área externa, a gente tem que usar eletrodutos de metal, né, que são o galvanizado a fogo, né, o galvanizado leve, o zincado, e aí usa o PVC, né, que às vezes é metade do preço do zincado, né, ou 3 vezes mais baixo do que o galvanizado a fogo. Então, eles vão trabalhando com materiais, né, de baixa qualidade, tudo para poder reduzir o custo e fazer a venda, porque eles pensam só na venda. Então, eu faço um alerta aí ao pessoal para tomar cuidado, porque não vê só preço. Veja também os materiais, né? O que, que essa empresa trabalha, quais são as marcas, né? E a gente fica olhando só as marcas dos painéis, não, mas exija também as marcas da sua infraestrutura, né? Qual que é a marca do cabo que vai ser utilizado? Qual que é a marca do disjuntor que vai ser utilizado? Né? Quais eletrodutos vão ser utilizados? Porque depois você não ter um constrangimento, né? Em uma dessas instalações, né, que eu já cheguei a ver, a gente já fez um laudo sobre isso, eles fizeram um projeto com um cabo não homologado, né? Era um cabo de 4 milímetros e, de acordo com o que o inversor estava pedindo, né, com os cálculos, era para ser um cabo de 4 milímetros e tudo correto, só que o cabo era não homologado, um cabo de Mercado Livre. Aí, o que, que acontece? O cabo derreteu e deu curto-circuito. Né? Se fosse um cabo homologado, depois a gente fez o laudo e teve que fazer a troca do cabeamento, né, para o cliente, fazer um laudo, né, para ele entrar na justiça contra essa empresa. E depois que fez a troca, colocou um cabo de 4 milímetros homologado, não esquentou. Então, gente, toma cuidado, material aí, tá? Igual eu falei, muitas empresas não fazem um projeto executivo para entregar para o cliente, né? Não mostra os cálculos, né? Exijam tudo isso, tá? E lembra, barato às vezes pode sair caro, né? É. E aí, depois que é feito, né, o projeto, a gente entra com ele na CEMIG, né? Aí tem a aprovação da CEMIG ali, né? E a CEMIG precisa, né, de ter essas informações para ver se ela vai aprovar, né? Já teve caso que aconteceu com a gente, da gente entrar com o projeto e eles reprovarem porque a rede deles não aguenta,
né? Então, aí eles tinham que fazer uma reforma, e foi solicitada a reforma na rede deles, e depois deu tudo certo, né? Então, eles avaliam tudo isso, tá? Para a questão da rede deles, a questão da proteção também, né? Porque antigamente, né, o sistema elétrico ele tinha uma proteção unidirecional, né, que era da geração de hidrelétricas, termoelétricas e passava para transmissão, depois distribuição, chegava no centro consumidor e na sua casa. Era esse o fluxo de potência. Hoje, com a geração distribuída, que são os painéis solares, esse fluxo de potência ele inverteu o sentido. Então, vai chegar um momento que vai acontecer de você injetar potência na rede, ou seja, o fluxo de potência sair da residência, ir para a distribuição, ir para a transmissão, e aí eles estão tendo que fazer reformas na rede, modernizar as proteções, né, para não ficarem desarmando, né? E então a CEMIG precisa, né, dessas informações para você passar para aprovação, né? Em alguns países, isso já existe, né? Você produzir energia e a energia que sobra ir para a rede. Aí a empresa, ela abate na sua conta de luz, né? Toda a energia que você forneceu para ela. Isso, aqui no nosso caso é exatamente assim. Você injeta energia e ela vem em forma de créditos. Vamos supor que você gerou mais do que você consumiu, vai vir em forma de créditos. Tem países aí que você consegue até ganhar dinheiro com isso, né? É. Mas igual a Espanha, né? A Espanha, né, o setor elétrico lá, eles pagavam os consumidores por injetar energia, mas aí aconteceu uma série de problemas, né? E muita gente, né, teve prejuízos com isso, né, de consumidor, porque o governo mudou a legislação depois. Enfim, isso aí é um papo para outro momento, porque é bem complexo, né? Mas no Brasil é o sistema de créditos que entra em vigor, né? Mas agora, é agora, né, que está mudando a legislação. Aí agora você tem a taxação dos seus créditos, né, que é a Lei 13.400, né, que eles vão taxar, né, dizem formalmente a taxação do sol, né, que vai taxar a sua geração, né, gradativamente. Então, é essa Na legislação. verdade, seria como um imposto ao que você está fornecendo. Então, é a mesma coisa que você vender um item e você pagar imposto em cima do que você ganhou. Exatamente. Porque você está usando, né, a energia da concessionária, quer dizer, você está usando a rede da concessionária, então você tem que pagar Isso, por isso. a instalação, né? A transmissão da concessionária para você fazer passar a sua energia, né? Isso. E um item, né, que a gente nem comentou, né? Como é que fica, né, o valor da conta de energia depois que você abate, né? Vamos supor, você gerou o suficiente igual ao seu consumo, a ponto de zerar. Como é que fica a conta de energia? Ela não é zerada, né? Você vai pagar ainda um chamado custo de disponibilidade, né? Para sistemas monofásicos, 30 kWh, equivalente aí mais ou menos a R$ 35 por alto. No bifásico é 60 kWh, equivalente a uns R$ 65. E no trifásico, 90 kWh, equivalente a R$ 90. Então, vamos fingir que o nosso sistema aqui de exemplo é um sistema bifásico que a gente teve a geração igual ao consumo. Você vai pagar esses 60 e poucos reais, mais a iluminação pública, né, que no nosso caso aqui, né, mais comum é 20, R$ 30, e mais a taxação, né, os impostos, né. Então, sua conta, né, mínima aí que você vai pagar vai girar talvez em torno aí de 85 a R$ 100, vai depender, tá? Esse é o mínimo aí, nesse exemplo que a gente deu, tá? Então, você paga essa taxa mínima, paga a iluminação pública e os impostos também, né? Continua pagando. Porque de última, se acontecer algo com
Opa. Você vai ter o fornecimento da E aí, Aí esse é um exemplo de isso, execução, né? daquele vídeo que a gente avaliou, daquele projeto, né? Aí a gente tirou uma foto, né, de como é que são instalados, né, os suportes, né? Então, vê o suporte, ele vai no caibro aqui desse telhado, e aí a telha vem em cima desse suporte, né, de uma forma que fique bem encaixada e não tenha vazamentos. Depois são colocados os trilhos, né? E as placas vêm em cima dos trilhos e são fixadas por grampos, né? Então, é muito fácil a instalação. O sistema, né, tanto on-grid, off-grid, sistema de painéis solares, ele é feito para ser executado rápido. Ele é feito para ser montado, né? Diferente de antigamente, né, que a gente via muito os aquecedores a água, né, o pessoal fazia o suporte, geralmente soldava os suportes, eles eram de ferro, pesadão, e aí tinha que pintar, e hoje em dia você vai nesses locais, né, às vezes está até oxidando, tendo ferrugem, né? Os materiais que a gente utiliza aí no sistema solar, eles são de uma liga de alumínio de alta resistência e muito resistente à corrosão, né, e das intempéries também, né? Então, preparado para montar e aguentar aí 25 anos, né, ou mais, né? É. Aí o projeto finalizado, né? Já instalado. Isso, esse aí é o projeto já finalizado, né? Aqui o medidor, né? Aí o medidor, né, depois que você faz a instalação lá dos painéis, você avisa a CEMIG e fala, olha, tá tudo certo, pode vir fazer a vistoria. Eles vão lá fazer a vistoria, né, da instalação e trocam o seu medidor para esse medidor aí, o bidirecional, né? Então, no bidirecional, você vai ter dois códigos, né? O 03 e o 103. Quando tiver o 03, ele vai informar a leitura do seu consumo, né? Que é o que o nosso medidor normal já faz. E o 103 é a energia acumulada, né? E essas informações vêm na sua conta de energia, e lá que é feita os cálculos, né? O de faturamento, né? E aí, né, o cliente também, né, pode acompanhar a sua geração através do aplicativo, né? Por exemplo, isso daí é uma geração de um dia que não teve nuvens, né? A gente começa ali a gerar às 6 da manhã e você vê que parece ali perto das 4, 5 da tarde, né, para de Aqui gerar. Então, isso umas provavelmente é no 50. inverno. E a gente vê uma curva mais lisinha, né? Quando a gente vê uma curva lisinha assim, quer dizer que é um dia que teve sol, não teve nuvens, né? Ou poucas nuvens, né? Aí pode passar a próxima. E aqui o máximo, né? Às 11h50, isso? Isso, esse Um daí ponto foi, três. foi o pico, né? O nosso pico É. desse dia, né? Lembrando que esse Esse pico aí. gráfico você. É, Oi, pode falar, desculpa. se, esse gráfico você pode comparar com aquele gráfico que a gente tem com o aparelho de medidor solar, né? O piranômetro. Pode também. Só que aí você tem que fazer as conversões, né? Porque o piranômetro, né, ele vai dar lá em watts por metro quadrado, né? E Isso. aí já é a geração. Só que É, aí vai ser um pouco menor, porque tem várias perdas, né, no sistema, né? Então a gente tem que levar em consideração essas perdas, né, elétricas, né, as perdas nos cabos, perdas no inversor, né? Então tem que levar em consideração, né? é. E aí, ó, um dia, né, lá, dia 22 de setembro de 2021, né? Esse dia aí você vê um gráfico bem serrilhado. O que isso quer dizer, né? Cada momento ali que ele tem um pico e abaixa, quer dizer que entrou uma nuvem, né? Ou choveu. Então, você vê ali, e todo momento que ele tem um pico de volta,
quer dizer que a nuvem saiu, né? E esses gráficos aí, gente, como é que eles são medidos? Geralmente é de 15 em 15 minutos, né? Por isso que a gente vê uma coisa aí mais, né, vamos dizer assim, quadrada, né, e não uma coisa mais bonitinha. Porque geralmente é de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, né? Depende do monitoramento que está no inversor, né? Bom, esse aí também é Aqui uma... as baterias, né, do... Isso, esse aí é um sistema, né, off-grid, né? E ali, né, aquele item ali do lado do quadro, do lado esquerdo do quadro, lá em cima, é um controlador de carga, né, que ele pega lá dos painéis e carrega, né, as baterias. E esse azul aí é um inversor, né? Esse aí é um sistema, né, bem simples, né, que colocou para iluminações de tomadas, né, numa casinha, uma zona rural que não é atendida pela rede elétrica, né? E aí, gente, esse aí é o sistema Aí, então, aqui, híbrido, essa... né? Que eu achei que tava o slide, né? Mas aí ele tá depois. O híbrido é isso, né? Igual aí a gente tem os modos fotovoltaicos, né? E aí vai descer no inversor. Esse inversor vai mandando para a rede CA, né? Que é a rede da concessionária. E vai carregando também as baterias, um banco de baterias, né? E acabou a energia, a bateria vai fornecer energia para o inversor e vai ter, por exemplo, tomadas específicas para cargas críticas, né? Não vai alimentar a instalação toda, vai alimentar cargas críticas. Nesse caso aí, por exemplo, uma TV, né? Então esse é o sistema híbrido aí, ele é um pouco mais caro, né, do que o on-grid convencional aí. Por exemplo, se um on-grid convencional é 10 mil reais, um exemplo, a instalação, esse daí já sai 50% a mais ou 60% a mais, pode ir para um 15 mil, 16 mil, tá? Mas você tem essas vantagens de manter as suas cargas operando, né? Mesmo, Então, isso por causa que você precisa mais equipamento, né? como assim, mais equipamento do... Ah, tá, E do... porque para você tem que comprar baterias, no outro sistema que você mostrou, você vai direto para abastecer a casa e não tem o sistema de baterias, aquele que está Exato. conectado com a rede, né? É. E a bateria é muito cara, né? Uma bateria daquela que a gente mostrou ali, né? Ela tá em torno aí, é uma das partes mais caras, né? Da geração off-grid, né? Que fica aí por volta aí de uns 2 mil reais cada bateria. E a bateria também tem um problema, né? A garantia dela é só de 2 anos. Então, assim, a gente... E no off-grid, esse também é um outro desvantagem, né? Que a gente nem comentou, que a gente vê muito desgaste das baterias com o tempo. Então, tem que ter uma troca recorrente aí das baterias, né? No Então, sistema híbrido, hum, pode ir. não, que as baterias são igual que as baterias do carro, né? Você tem que trocar É, frequentemente porque elas deterioram. exatamente, a deteriora, né? E tem um problema. E o inversor híbrido, comparado ao inversor on-grid, ele é um pouquinho mais caro também por causa dessa função, né? Que a gente tem, né? E o inversor off-grid também, né? Mais um cuidado aí que eu falo para o pessoal tomar muito cuidado. O inversor off-grid, a gente tem dois tipos de inversor, né? Mais comuns aí no mercado. O de onda senoidal pura e de onda modificada. O de onda modificada, ele não é muito bom, por exemplo, para você ligar máquinas, por exemplo, igual geladeira. Você pode danificar alguns motores, gerar desgaste prematuro nesses equipamentos. Então, quando você vai fazer a instalação, eu recomendo usar os senoidais puros. Eles são bem mais caros do que o de onda modificada, né? E outro problema também, a gente tem diversas marcas, tá? E no off-grid a gente tem mais marca ruim do que marca boa. Então, de marca boa, assim, a gente tem uma, duas, né? E são, assim, quase o dobro do preço
se comparado às marcas ruins. Então, tem que tomar cuidado também, tá? Com as empresas aí, pesquisar bastante quem quer instalar esse tipo de sistema aí, porque tem que verificar qual tipo de inversor, a marca, as baterias, a marca, né? E ficar atento, né, com tudo isso aí, que ele é um sistema mais custoso, né? Mais oneroso para o cliente, né? Ok, então agora a gente está terminando, né, nossa apresentação aqui de energia solar. A gente vai se encontrar na próxima semana contando acerca da energia eólica e continuando, né, com o nosso projeto de sustentabilidade. Então, até a próxima semana